Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho o propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias para mais e mais pessoas, tá bom? Eu vou tirar uma cartinha de conselho e orientação para o nosso dia do Tarô das Bruxas e uma do Oráculo das Intenções. Então se concentra, pensa no que você precisa de um direcionamento ou deixa a leitura te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Tarô, por favor, qual carta é conselho para o nosso dia? Nossa, eu tô sentindo essas cartas duras, né? Parece que tô misturando elas em bloco. Tem alguma questão dura aí na sua vida? Difícil de se resolver? Que parece que não anda, que não vai, que é um bloqueio? Eu tô sentindo isso aqui nas cartas, parece que elas estão pesadas, sabe? Situação pesada. Como se a gente quisesse furar um bloqueio e não conseguisse. Interessante. A energia já foi abrindo antes mesmo das cartas. Vamos ver qual carta conselho para o nosso dia. As de Cálices, a carta do amor. Ixi. Interessante que enquanto eu embaralhava, eu senti um grande bloqueio, algo duro, algo que não anda, não flui. E aí vem um As de Cálices, que é a carta da fluidez, é a carta do amor. Tem alguém bloqueado amorosamente, ou que está encontrando muita resistência em questões ligadas a amor. E aí eu estava misturando as cartas como se fosse pedra, de tão pesado. E aqui tem um líquido escorrendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O quanto você está disposta ou disposto a lutar? Quais são suas armas e quais são as formas que você tem usado para quebrar bloqueios? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que ao primeiro bloqueio, à primeira resistência, é realmente o momento de virar as costas? Eu digo isso tanto para amor, quanto para profissional, quanto para questões com amigos, com pessoas. Será que às vezes esse bloqueio pode ser seu, pode ser do outro, pode ser da situação, pode ser de um acontecimento, não seja algo que precise de mais atenção, de mais cuidado, de mais leveza? Às vezes a gente quer que as muralhas caiam por si só, mas às vezes é necessário esforço, às vezes é necessário que a água vá aos pouquinhos penetrando as rachaduras. Então, se você tem uma situação que você está sentindo um bloqueio, que você sente uma resistência, às vezes é pelas rachaduras. E depois que a água entra nas rachaduras, aquele bloqueio, aquela estrutura desmorona. E essa água eu tô falando do amor, porque o As de Cálices é a carta do amor. Então, quando a gente encontra muita resistência em uma situação, num trabalho, por exemplo, que, poxa, eu tô tentando, não tô vendo o resultado que eu espero, parece que tá tudo bloqueado pra mim. Você tá colocando amor também? Ai, mas que papo demodê, que papo... Ai, nem tudo na vida da gente é amor, é romance, é ilusório da gente fazer as coisas com amor, a vida é mais prática que isso. Tá, sim, mas aqui na minha energia tá falando, faça com amor. Faça sem pensar na promoção, claro que a gente tem que pensar, mas faça com o objetivo de fazer bem feito, de fazer de uma forma que você se coloque ali, de fazer com amor aquilo que você está fazendo. Sem em relação a uma pessoa, se você está sentindo essa pessoa muito resistente, muito bloqueada, muito fechada, vá pelas rachaduras. Ofereça amor, aos pouquinhos, vai ali, ó. Vai contornando a situação, até quebrar uma... O que eu vejo aqui é muito bloqueio por conta de resistência, por conta de medo, por conta dos movimentos da vida aí. Porque eu tava movimentando as cartas, aquilo tava batendo. Às vezes alguém já apanhou muito. E aí é hora de ir pelas rachaduras. Pode ser você, por exemplo. Nossa, eu já me machuquei muito amorosamente, então eu criei um bloqueio. Deixa as pessoas acessarem as suas rachaduras. Permita um pouco que o amor entre. Claro que você não vai se escancarar, vai devagarzinho, vai deixando acontecer. Mas não deixe de tentar. Às vezes o que falta é um pouquinho mais de leveza, de fluidez, de se permitir viver, se permitir tentar. Ai, Nábia, mas aí esse assunto de se permitir, já me permiti, já me machuquei tanto. Mas tá feliz desse jeito também, sem se permitir? Se estiver feliz, ótimo, passe a leitura, faz com amor tudo que você quiser fazer na sua vida e dará certo. Agora, se você não tá feliz por completo,
Pensa na possibilidade de tentar também. Tentar. Ah, mas e o medo de quebrar a cara? Gente, a gente tá no mundo para testar. Se a gente ficar com medo o tempo todo de viver ou reviver situações, a gente não vive. Às vezes é necessário cair, bater a cara, quebrar. Ou, aquilo não tá alinhado para mim. Pega as coisas e vai embora. Fecha a porta, sai, segue. O que vier depois é lucro, mas se permita fluir. Se permita tentar, se permita viver, se permita deixar que as suas rachaduras desmoronem aquela estrutura. Porque quem mais sofre em se manter isolado e fechado somos nós. Porque a vida segue, a gente que se fecha para ela. Então deixa o amor entrar nas rachaduras. Seja no âmbito amoroso mesmo, que é muito complicado, seja no âmbito profissional, seja com amigos. Já me frustrei tanto com pessoas, com amigos, e agora? Permita-se tentar de novo. Deixa as pessoas terem gestos ali e aos pouquinhos se aproximando, vai permitindo devagarzinho, rachadura por rachadura. Quando você se sentir pronto, desmorona. Mostra tudo aquilo que você tem para mostrar, mas não deixe que o eremita, nossa... Hoje o eremita está muito presente na minha vida, né? Às vezes a gente precisa ser um eremita, às vezes a gente precisa se isolar, a gente precisa se afastar, a gente precisa sair do mundo um pouco e seguir nossos pontos de vista, se isolar, se afastar, entender que às vezes alguns processos dependem somente de nós e a gente precisa ir em busca dos nossos pontos de vista, mesmo que a gente precise se isolar mesmo de situações ali que são complicadas, desgastantes. E aí eu tô vendo essa leitura, o eremita, só que nem sempre se fechar para o mundo e se fechar para as possibilidades que o mundo pode trazer é o melhor movimento. Às vezes é necessário deixar de ser um pouco eremita. Acho que essa leitura hoje vai vir para mim também. E se tornar um pouquinho mais sol. Dar abertura. Tentar deixar que as rachaduras abram e a muralha do eremita caia. Então, como conselho da leitura do dia de hoje, deixa o amor fluir, deixa o amor entrar, não tenha medo, não tenha resistência, não crie bloqueios, se permita viver a experiência. E isso faz com que outras jornadas, outros caminhos, outras possibilidades possam se abrir para você nesse momento. Então, é momento de permitir que o amor esteja presente na sua vida. Tanto amor por pequenas coisas, por pessoas, por momentos, por projetos, por ideias. A leitura vem, não se isole da possibilidade do amor, em qualquer aspecto. Hoje é um dia para permitir que o amor faça parte da sua vida, tá? Deixa eu ver o que o Oráculo das Intenções vem falando pra gente hoje. Hoje até eu levei bronca da Nádia. Então vamos lá. O que o Oráculo das Intenções? É porque muitas vezes a nossa jornada nos coloca numa situação de isolamento, de afastamento. Com medo mesmo, né? De que as coisas machuquem. Com medo de sentir dor, com medo de não ser pertencente, com medo da frustração. Só que quando a gente se impede de viver, a gente também passa por dores, por se impedir de viver, né? Então nem sempre se isolar é o melhor caminho. Às vezes é necessário se expor e se permitir viver de alguma forma algumas questões, tá? Vamos lá, Oráculo das Intenções. Qual carta conselho para o nosso dia, por favor? O jardim. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e principalmente não permita ervas daninhas em seu jardim. Então, é um momento de florescer, é um momento de permitir que as pessoas estejam ao redor e avaliar quem são as pessoas que a gente quer que estejam ao nosso redor e quem são as pessoas que a gente não quer. O movimento de sair do eremita, né? O movimento de se permitir que o amor entre, que as coisas possam fluir, não quer dizer que a gente seja bobo, não quer dizer que a gente vai deixar que pessoas que trazem desconforto, insegurança, atitudes estranhas façam parte do seu jardim, não é isso. Mas permita que pessoas entrem no seu jardim e avalie. É isso que eu quero? É isso que eu não quero? Vamos cortando aquilo ali que não funciona pra mim. Mas permitir que o novo venha, que o novo entre. E no fundo do meu deck eu tenho a carta da leveza. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo.
O fluir está na forma como reagimos aos fatos. É com leveza que a água vai entrando nas rachaduras. Vamos se permitir ser leves, sem o peso do que já foi, do que já aconteceu, do que machucou. Vamos tentar de novo, mais uma vez, tá bom? Essa é a leitura do nosso dia. Tentar de novo, mais uma vez, o novo, tá? O novo. Não fica presa a padrões do passado, não. Tenta o novo, foca pra frente. Coisas boas estão para acontecer. Essa foi a leitura do dia, espero ter te ajudado. Te vejo na próxima leitura. Um grande beijo, fica com Deus, com a deusa. Tchau, tchau.